Depois a gente vai voltar com mais trechos desse vídeo. Já vou deixar até engatilhado no mesmo ponto, porque eu também quero ouvir daqui a pouco o Segala, quero ouvir o Pedro, mas a questão é o seguinte que eu queria dizer sobre esse vídeo, tá? Porque aqui é um compilado de vídeos, né, sobre essa atuação dele. Sabe o que me revolta mais, Segala? O que me deixa realmente brabo, irritado, é que as igrejas que estão por detrás das denúncias para o Conselho Tutelar, as igrejas não se incomodaram com o cachê que ele cobra, as igrejas não se incomodaram com o posicionamento político que ele diz ter, as igrejas não se incomodaram com o fato dele trazer mais gente para dentro dos cultos, as igrejas se incomodaram com ele falar em línguas de uma forma ridícula, porque aí expôs as igrejas. A fala em língua, que tem uma habilidade verbal, é muito mais voltada em L's e R's de língua do que o que ele faz, o taca-taca, taca-tica, taca-toca. Isso gerou algo ridículo e fez com que espirrassem todos os outros o ridículo e aí se incomodaram com ele. Ou seja, é uma questão de preservação das igrejas e não dele. A preocupação que tinha que ser preservar o menino, e isso não fizeram. Agora, eu reforço aqui e já passo a palavra para o Segala. Esses pais têm que responder por isso. O menino está há mais ou menos 2, 3 meses perdendo aula no colégio, fazendo online para poder viajar e fazer pregação. Conselho Tutelar tem uma obrigação em relação a isso. É legislação. E eu vou procurar saber como é que foi isso aí. Segala, a palavra é tua. Boa tarde, professor Viaro. Boa tarde, Pedro Zambarda. Boa tarde, amigos da comunidade DCM, do DCM Meio-Dia. E aí, Pedrão, tudo bom? Tudo bom, querido. Como é que você tá? Tudo ótimo. Em boa hora deram um freio para esse moleque, né, professor? Veja, tem alguns pontos aí que eu queria abordar desses pontos de vista jurídico. Primeiro, desde a Constituição de 88, é direito de toda criança e jovem brasileiro ir à escola e dever de seus pais de levá-lo à escola, de fazer com que ele vá para a escola. Como o senhor disse, não existe, é ridículo, é patético um pai falar, eu sempre quis. Meu amigo, o senhor é responsável por ele, não tem essa de eu sempre quis, ele fez o que ele quis. O moleque tem 15 anos. Sob o risco... Eu vou ter que abrir a porta que Segala já veio. Tá. Sob o risco de se perder a guarda da criança, né? Sim. Você perde a guarda, você não manda para a escola, o Estado toma a criança de você. É assim que funciona. Claro. Então, assim que deve funcionar. É bom que esse moleque volte logo para a escola. Uhum. Segundo ponto, e eu acho que a partir desse caso, eu espero que se acabe essa proliferação de profetas mirins. Eles se chamam de profeta, todas as crianças se chamam de profeta, quer dizer que Deus fala através dela, porque pastor, e o professor Viaro, que bom que ele voltou, porque, se não me engano, né, professor, eu estava dizendo que eles se diferenciam, normalmente as crianças se dizem profeta, porque profeta Deus fala através dele, ele não precisa ter estudado que nem um pastor, né? Ter estudado a Bíblia, ser um teólogo. Por isso, a maioria desses mirins são profetas e não mini pastores, né? Mas eu estava dizendo, viu, professor, que é sob risco de perda da guarda da criança. Uhum. Se o pai não manda ela para a escola, ele perde a guarda. Isso é o que está escrito na lei, isso é o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. E também está escrito na Constituição de 88, que toda criança tem o direito de ir à escola até o término na minha época era o 9º ano, né? E todo pai tem a obrigação, o dever de fazer com que a criança vá, sob o risco de perder a guarda. Agora, outra coisa, professor, é que, como a gente já disse aqui algumas vezes, a atividade religiosa por meio de cultos institucionalizados, por meio de igrejas, por meio de agremiações religiosas, ela goza de uma série de benefícios tributários. Portanto, ela tem dinheiro público para atuar daquela maneira. Eu já expliquei isso mais de uma vez aqui. Dinheiro de imposto é dinheiro público. Se você está abrindo mão, se o Estado está abrindo mão de recolher aquele dinheiro, quer dizer que aquela entidade que deixou de pagar aquele dinheiro virou uma concessionária do Estado, ou seja, ela está prestando serviço. Olha só, é que nem concessão de rádio e TV, é uma concessão pública. Então, eles devem uma obrigação. Então, essas igrejas, ela têm uma obrigação com o Estado. Uma série de obrigações. Por exemplo, eles não podem enganar o povo, apesar de muitos enganarem. Então, se ficar provado que alguém engana
comete crimes ali de estelionato. Crime de estelionato tá na moda, hein, professor? Tem gente que comete crime de estelionato, a gente não esperava, cometem, né? Aí a gente é obrigado a falar sobre esses crimes. Aqui no DCM a gente não passa pano e não passaremos para ninguém. Não. Se eu cometesse um crime, se o senhor cometesse um crime, se o Pedro cometesse um crime, ia ser anunciado no DCM. Até porque eu falei pro Pedro antes de tu entrar que a partir de agora eu sou comendador príncipe da moralidade anti-coach. Então eu... Olha só. E eu sou arqueduque do País de Gales. Do País de Gales. A gente vai falar mais sobre essas coisas com a seriedade que o assunto merece, né? Sim. A gente sabe que vai. A piada é só para as pessoas saberem que vai sair. É isso mesmo. E vai. E logo. Agora, então, não se pode ter um pastor menor de idade. Por quê? Porque ele é inimputável. Então, assim, você não pode entregar uma concessão, eu estou chamando de concessão mal chamando, porque quando você tem um benefício tributário, você está em parceria com o Estado. Não se pode entregar uma concessão estatal para uma pessoa que não é capaz de responder pelos seus atos criminalmente se ela fizer mau uso dessa concessão. Se percebe? Então é proibido. Essa é uma interpretação da legislação que é uma doutrina já majoritária no direito, embora não unânime, até porque tem muita igreja, muito ministro André Mendonça da vida que discorda do que eu estou falando, por interesse próprio, né? Ministro do STF, pastor André Mendonça, por exemplo, não concorda com isso. Mas a doutrina majoritária já entende dessa maneira, viu, professor? Que menor de idade não pode ser pastor, porque pastor está ali sob benefício do Estado. Então ele tem que saber, ele tem que estar plenamente capaz de responder se ele cometer qualquer tipo de desvio. Olha, esse moleque estelionatário do caramba, rasgando o laudo, já vou falar sobre o laudo, se é papel ou não também. Ele está cometendo, era só uma investigação pobre, rasa da Polícia Civil do Estado, de qualquer estado onde ele atue, porque ele faz peregrinação pelo país, daria conta que ele comete crime de estelionato. Na verdade, a maior parte dessas igrejas não sobreviveria a uma investigação mequetrefe de qualquer Polícia Civil do Brasil. Era só ficar lá, abrir um inquérito, ir lá e pedir um testemunho, oferecer uma delação premiada para esses atores que ficam lá fazendo o que tiveram. Recebi o demônio! Ia se constatar o crime de estelionato. Não sei por que a Polícia Civil não vai atrás das igrejas. Tem medo. O Brasil todo tem medo. As autoridades todas têm medo de contra as igrejas. Mas o fato é que se fosse atrás desse moleque, não ia poder botar ele na cadeia. Então é por isso que ele não pode ser pastor. Criança não pode ser pastor por causa disso. Não pode. Isso já é uma doutrina majoritária. Eu espero que se torne uma jurisprudência remansosa nesse país, o que já demorou para acontecer. Em relação aos laudos que ele rasga, viu, professor, que são papéis, representavam laudos. Representavam laudos. Pouco importa se era o laudo de verdade. O laudo de verdade também é só um pedaço de papel. Claro. Que representa por meio dos nossos códigozinhos de letrinha o que passa no organismo da pessoa. Se ele falou, isso aqui representa o laudo, já está cometendo o mesmo crime. Falou, a senhora está curada porque eu rasguei o laudo. Isso é crime. É crime. Eu não sei por que não vão atrás, e aí responsabiliza esse pai, que não se exime, não pode se eximir de culpa, falando, eu sempre tentei fazer isso. Rapaz, eu não sou contra castigo, eu sou contra castigo físico e também deixar de castigo em casa. Mas em último recurso para o moleque para a escola, o pai tem direito até de usar isso, que a lei da palmada não tirou esse direito de um castigo físico com bastante moderação e com bastante razão de ser. Ora, não quer ir para a escola? Como não quer ir para a escola? É lei. Você tem que ir, senão o pai vai tirar, o Estado vai tirar a tela, então que vá para a escola. Então, acertadíssima toda a decisão, mas ainda incompleta. As polícias civis deviam ir atrás dessas religiões e ficar prendendo estelionatário. Prende 1, 2, 3, quero ver se vocês vão continuar com essas palhaçadas de demônio em cima do púlpito. Olha só, eu quero trazer algumas questões a mais